Pessoal, nesse vídeo a gente vem trazer aqui para vocês um aparelho de até R$ 500 que você vai comprar e não vai se arrepender, tranquilo? Então o que é que acontece? Esse aparelho tem 64 GB de memória interna, 4 GB de memória RAM e uma câmera aí de 4K, que grava numa resolução aí de 4K. Então o interessante é que se você quer adquirir um aparelho como esse, barato e que tenha todos os as opções de um aparelho aí que está custando hoje na média aí de R$ 2.500 a R$ 3.500, então você precisa assistir esse vídeo até o final, porque aqui a gente vai estar fazendo, explorando esse modelo do aparelho que você precisa saber, tranquilo? Então, um dos detalhes aí que chamou a nossa atenção foi a questão desse valor. A média desse aparelho está custando hoje aí de 500 a 600, entre 500 e R$ 600, tranquilo? Então é um valor que é relativamente baixo em relação a, por exemplo, o A20S, um aparelho que a gente acabou adquirindo, e inclusive a gente vai fazer um vídeo com todas as características deles para ver se realmente vale a pena, tá valendo a pena comprar o aparelho A20S, tranquilo? Então o que é que a gente precisa entender? Primeiramente vamos à câmera. Muita gente já entra em contato aí para saber se vale a pena tá adquirindo esse aparelho. Esse aparelho aqui seria o Moto Z2 Play. Então a gente vem logo testar aqui a câmera dele, que é uma das coisas que todo mundo presta mais atenção, e a gente vai estar vendo que um dos testes aí que eu gosto de fazer quando eu adquiro qualquer tipo de aparelho é vendo essas letras pequenas aí que a gente encontra em manuais, bem pequena mesmo. A gente vai estar colocando aqui e ver se esse aparelho já tem um autofoco, tranquilo? Então você vê que a distância aqui entre a mesa aí está aproximadamente 3 dedos, e você sabe, e você vê, você consegue perceber que o aparelho acaba aproximando automaticamente, dando esse zoom. Não é todos os aparelhos que tem isso, é uma característica muito importante do aparelho. Aqui a resolução para foto, a gente tem aqui uma resolução de 12 megapixels, né? Pode ser variado aqui de 16:9, né? Mas a gente tem uma câmera muito boa em relação a tirar foto. Agora em relação ao vídeo, nós temos aqui a 4K e a Full HD. Eu gosto de usar a Full HD aqui porque ela tem 60 FPS, isso aí já deixa o nosso vídeo um pouco mais rápido. Esse 60 FPS aqui quer dizer que a nossa velocidade aí do vídeo vai ficar um pouco mais rápido, né? Muito mais próximo da realidade. E de 30 FPS ele fica um pouco mais lento, você percebe isso. Mas em compensação aqui seria Ultra HD 4K, ou seja, a qualidade do vídeo é muito top, mas a velocidade dele, por ser de 30 FPS, é um pouco menor essa velocidade. Já que em Full HD a gente tem uma qualidade muito boa, razoável, não é 4K, mas é um Full HD e 60 FPS, que é uma velocidade aí muito utilizada nas câmeras atuais, tranquilo? Então preste atenção, porque além disso a gente vai estar dando uma olhadinha aqui em relação à questão da memória, tranquilo? Então vamos lá. Na parte da memória nós temos aqui 64 GB de memória interna nesse aparelho. Então é muito interessante que a gente visualize sempre essa questão aqui da memória. O armazenamento dele internamente, é claro que a gente já instalou um aplicativo aqui, mas a questão... Mas os aplicativos de sistemas, eles consomem cerca de 10 GB, e isso é muito interessante, porque 64 GB menos 10 GB daria 54 GB de memória livre, então isso já é suficiente para você que gosta de estar utilizando aí esses aplicativos aí de redes sociais, e isso torna a vida da gente um pouco mais tranquila quando a gente começa a fazer downloads de arquivos, enfim, esse tipo de coisa. Então, se você pretende também jogar com esse aparelho, ele está oferecendo aí 4 GB de memória RAM. Se você quer utilizar o aparelho com essa finalidade de estar jogando Free Fire, PUBG, qualquer tipo de jogo online, ele já é suficiente para que você possa estar tendo uma qualidade muito top, principalmente aí em relação aos iPhones. Um aparelho que é muito barato, certo? A manutenção desse aparelho é muito barata, e a gente vai estar falando agora dos defeitos mais recorrentes. Será que vale a pena você estar comprando ele e assumindo os defeitos, né? Tem aparelho que é um pouco mais barato, mas quando você vai assumir os defeitos é como carro, né? Às vezes você compra um carro mais barato, mas você, quando vai assumir os defeitos, ele acaba sendo caro até demais. Mas em relação a esse aparelho aqui, nós temos um display que seria de AMOLED, né? Que se a gente fosse comprar o original realmente seria um pouco mais caro, em média aí de 400 a R$ 500 o preço desse aparelho. Mas se a gente for
estar falando de uma tela similar, que é uma tela de boa qualidade, que vai suprimir esse tipo de tela aqui, que seria a original, a gente vai estar falando aí em torno aí de 250 a 300 reais seria o valor dessa tela, que é o item mais caro desse aparelho, tranquilo? Então preste atenção, porque é um aparelho que da Motorola Moto Z2 Play, que oferece esse tipo de custo-benefício interessante para vocês, tranquilo? Como vocês podem ver aqui, o aparelho tem um ótimo acabamento, certo? Ele tem aqui um design muito top mesmo, só você vendo, né, para ver todos os detalhes aqui do aparelho. Ele tem esse sistema aqui de carregamento por contato também. Aqui a gente tem uma câmera, tem um relevozinho aqui nessa câmera, né? Então é um aparelho de uma alta qualidade externa, tranquilo? Então, como vocês podem ver, um aparelho que realmente está valendo a pena adquirir por esse valor. É um aparelho que é muito questionado em relação ao consumo da bateria, mas que razoavelmente está durando aí em torno de 24 horas, se você tem uma utilização aí um pouco mais pesada, vamos dizer assim. Se você exige um pouco mais de bateria do seu aparelho, ele vai estar segurando por pelo menos aí 24 horas. Agora, se você joga muito durante o dia, infelizmente, como a média de todos os aparelhos, você não vai ter como tá tendo ótimos resultados em relação à bateria, mas em geral nós temos aí uma bateria que é suficiente para que a gente possa estar usando bem os nossos aplicativos sem ter dor de cabeça, tranquilo? Então, se vale a pena, pessoal, em relação ao valor, em comparação a outros aparelhos aí que estão um pouco mais caros e com menos configurações como esse daqui, esse aparelho vale muito a pena estar comprando nessa média de valor entre 500 a 600 reais, tranquilo? Então, o vídeo de hoje foi esse. O interessante é que você deixa aqui nos comentários se realmente esse vídeo te ajudou, se você quer mais vídeo desse jeito, porque a gente vai estar publicando mais vídeos nesse sentido para assessorar vocês na hora que for adquirir qualquer tipo de aparelho, tranquilo? Então, o vídeo de hoje foi esse. Deixa aqui nos comentários, que é muito importante pra gente. Compartilha esse conteúdo e deixa seu like para que a gente possa estar gravando mais conteúdos desse tipo exclusivamente para vocês, tranquilo? Então até o próximo vídeo e valeu!